Cara, pra ser sincero contigo, sinto que realmente é diferente o carinho do torcedor brasileiro comigo do que o pessoal de fora que me acompanha, né, mais diariamente lá fora. Mas eu acredito que se eu tenho que me provar para alguém, isso é para mim, para meus pais, para minha esposa, para meu filho, isso eu tenho que me provar para eles a cada dia. Infelizmente eu não posso mudar o gosto das pessoas. Eu entendo que tem gente que não gosta do meu futebol, tem gente que gosta e tá tudo bem. Como eu falei, eu tento dar o meu melhor sempre. Vai ter dias que não vou conseguir entregar um bom futebol, mas a vontade eu sempre vou entregar. Isso para mim é algo que não que é inadmissível, né? Não entregar a vontade dentro do campo. Mas eu sempre busco dar o meu melhor e acho que é natural, né? Sair muito jovem do Brasil, tu não ter uma conexão com nenhum clube, é normal que a galera ainda, né, desconfie, esqueci a palavra que tu usou, mas que não tem essa conexão. Tá tudo bem. Então é natural, é claro que o Rafinha é muito mais reconhecido em Leeds, na Inglaterra, muito mais reconhecido em Barcelona, do que se ele vier aqui na Avenida Paulista. Tanto é que meteram o Luiz Henrique no lugar dele ali. Então, natural isso. E não tem nenhum problema. O cara tem que cuidar da vida dele. Ele foi muito feliz. Eu tenho que mostrar pra minha mãe, mostrar pro meu pai e tal. Se o Brasil eventualmente ganhar a Copa, ele vai ganhar uma identificação um pouquinho maior. Mas nunca vai ser como foi, por exemplo, em 2002, quando os caras já eram daqui. Não tem um Vampeta, né? Hoje, por exemplo, se o Brasil ganhar a Copa, não tem um Vampeta, o cara que vai continuar por aqui. Muitos deles nem vão voltar pro Brasil. Os que forem voltar, vão voltar para suas cidades natal. Então, sabe, é natural isso. Eu acho absolutamente natural. E há uma compensação, porque hoje esses caras ganham muito mais dinheiro, têm uma carreira muito mais reconhecida mundialmente. E aqueles jogadores que viviam aqui no Brasil, que naquele período que o futebol era mais, as seleções eram montadas mais nos seus países, porque havia essa dificuldade desses intercâmbios, os jogadores até tinham mais identificação, mas e daí? Identificação não paga conta no mercado, não deixa herança para filho. Né? Nenhum desses caras vai precisar fazer jogo beneficente, nenhum desses caras vai precisar de ajudazinha daqui e de lá, nenhum desses caras vai precisar da credencial da CBF, vou ter que mendigar ingresso para jogo. Então tá ótimo, não tem problema que não é reconhecido pelo torcedor. E daí? Como brilhantemente diria Chiquinha, e daí? Não muda nada. Eu acho que o cara tem que cuidar da carreira dele. E sim, o que ele falou é verdade. Ele é mais reconhecido em Leeds, onde ele tem uma história importante no Leeds United, e é muito mais reconhecido em Barcelona, onde ele é um dos principais jogadores já faz tempo. Natural. Na verdade, eu acho que isso pouco importa. Ele deve ter sido perguntado a respeito. Eu imagino que ele está falando sobre isso porque perguntaram. Eu acho que ele deu uma boa resposta. Deu uma boa resposta. Não acho que ele foi mal, não. Acho que ele foi bem. Falou aquilo que tinha que falar. Fazer o quê? Ele vai dizer, vou chorar aqui porque o pessoal não gosta de mim, eu não me dá valor. Ele joga pra caramba. Pô, a questão é ele conseguir jogar bem. E acho que aí cabe muito também ao técnico fazer o jogador jogar bem, né? Porque essa história, não, o cara não joga bem na seleção. Aliás, ontem o Falso 9, colega nosso, analista tático, ele fez um compilado das jogadas do Vinícius Júnior em 2022, que derruba completamente a estapafúrdia tese de que ele não jogou nada na Copa do Mundo 2022. Ele participa de quase todos os gols do Brasil na Copa do Mundo. Enfim, mas aí a pessoa não lembra, não esquece, não prestou atenção, sei lá e tal. O Rafinha tem muito marcado porque na Copa não jogou tão bem. E ele cresce depois da Copa, quando no Barcelona passa a jogar de outra maneira. Por isso que eu acho que é um desperdício de jogar preso na direita. Ele rende muito mais jogando mais solto. E ele é um ótimo jogador. Cara, o cara é o destaque do Barcelona. Quem tem mais número de gol lá e assistência? Ele ou o Lamine Yamal? Compara. Ele ou o Lamine Yamal? É ele. Ele tem mais número do que o cara. Que é o grande talento da seleção. Não estou dizendo que o Lamine Yamal não joga nada, não. Ele tem mais número do que o Lamine Yamal. Aí esse cara joga na seleção do Brasil e não tá bom. Então o técnico tem que fazer funcionar, porra. É isso que a gente tem que dizer também. Cabe ao técnico montar um time que explore o potencial do seu jogador. Você tem o Vinícius Júnior, que é o cara do Real Madrid. Ele tem o Rafinha, o cara do Barcelona. Não funciona, então tem alguma coisa errada com o técnico. Então cabe a ele fazer funcionar. Não é isso? Antes o Dorival podia convocar. Convoca e não consegue funcionar, então peraí, cara, tem alguma coisa errada contigo aí, irmão. Né? Você tem o melhor carro, um dos melhores carros, e o carro não anda, então você pilota mal. Você só sabe pilotar carros inferiores. Esse carro aqui é muita areia para ter um caminhão, você não consegue fazer funcionar. Eu acho que passa por aí, cobra-se muito dos jogadores. E eu acho também que esse ciclo inteiro é muita sacanagem cobrar dos atletas, porque eles nunca tiveram um time organizado a servi-lo. Isso marcou muito a carreira do Messi. O Messi, durante boa parte, jogou em seleções argentinas pífias, com técnicos sem condição. Teve uma hora que fizeram um concurso lá, com currículo, para ver quem treinava a seleção da Argentina. Foi quando o Edgardo Balsa meio que concorreu aquilo, né? Ele está até doente agora. Copa de 2010, o Maradona era o técnico. Maradona era tudo, menos um técnico. Exato, o time era uma bagunça. Cara. Aí o Messi tentando resolver tudo, aí não joga tão bem na seleção como no Barcelona, tá bom. Vê o Barcelona do Guardiola o que era, e o que era a seleção argentina, que era uma grande zona, é uma bagunça. Então, assim, os jogadores também eles acabam não jogando tão bem porque a seleção não está bem. Porque os técnicos não conseguem fazer com que o time funcione. Porque material humano para isso tem. A França é melhor? A França é melhor. Ok. Em valores individuais? Eu acho que sim. A Espanha, tudo bem, a gente tem um time coletivo, tem ótimos jogadores também. Mas o Brasil não tem esse coletivo. E aí o jogador acaba sucumbindo muitas vezes. Claro que eles também têm a participação deles. Mas passa muito pela montagem do time. Quando o time não está montado, o cara não vai render. Aí fica essa coisa, pô, você só joga no lugar. Jogador de clube, claro, no clube a coisa funciona, na seleção não funciona. Simples assim. E eu acho que o Rafinha é um jogador que tem que ser tratado com cuidado, com carinho, tentando tirar o melhor dele. Porque ele pode apresentar muito mais do que aquilo que já apresentou jogando pelo Brasil. E a gente sempre fala, né? Um grande time começa com um grande goleiro. E o Quem seria o grande goleiro da seleção, na sua opinião? Ai, meu Deus do céu. Aí é que tá. Brasão, né? Aí é que tá. Aí é que tá, Assunção. Por quê?
Você olha pro Alisson no clube, você vai discutir o Alisson no Liverpool, ele é mais um que joga muito no clube, mas tem dificuldade de entregar a mesma coisa na seleção brasileira, certo? Agora você olha pra todos os goleiros que estão à disposição. O Liverpool é um grande zagueiro, filho do Lidervani. O Liverpool ganhou o quê com o Alisson? Tudo, Quantas Champions? tudo. Uma Champions. Quantas Champions? Uma. Uma só? Sim. Que mais? Premier League. Quantas? Mas não precisa conta, você só ganhou Uma, tudo. né? Ganhou. O simples fato de ganhar tudo é ganhar uma vez cada campeonato, sabe, Ju? Não precisa ser Você acha que vários. ganhar uma vez cada Ganhou- campeonato? ganhou Mundial, Você ganhou ganhou, você Mundial. ganhou tudo. Marcelo ganhou tudo. Ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Rio São Paulo, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, Taça Guanabara. ganhou a Libertadores, ganhou a Guanabara e o Mundial. Ganhou o Mundial em cima do Uma Flamengo. vez cada- Nenhum ganhou desses tudo. títulos que você falou, o Alisson tem. Ganhou tudo. Ele Não, tem Marcelinho 17 títulos. Aí, tá ruim? 17 títulos. Tá ruim, Juca? O Alisson é um bom Quer goleiro. continuar? Se você quiser, eu descrevo. Vou te falar que o Alisson não é um goleiro de si, né? Não, bom goleiro. Porra. Juca, assim, é o seguinte. Encerrou a discussão, né, Juca? É mais um que joga muito no clube, é questionado na seleção brasileira, só que você vê todos os goleiros que hoje o Brasil tem à disposição. O treinador, quando escala o Alisson, tá cometendo uma grande injustiça? Tem alguém ali pedindo passagem pra gente concluir, opa, por quê? Se o cara tá ali jogando muito. Quem é esse cara? O problema é que ele tá chegando sem ritmo de jogo, que ele Hugo passou Souza não muito tempo... poderia ter. Não, Poderia. não No é, momento, no momento. Não é, Poderia. não é No do mesmo momento. nível. Não. Não. É que Marcelinho, quando ele foi Everton. testado, ele falhou. O Everton. O É, Souza, Ele quando foi testado, falhou. com No Japão, relação né? ao Alisson. Aí Não, ele tá falando dos três. Marcos, Dida ou Alisson? Ser sincero. Marcos Dida primeiro. Boa, você é sincero. E Rogério Ceni também. Os três são melhores que ele. O Rogério também é melhor que ele. Melhor que Mas ele. um Carlos Miguel não caberia? Carlos Miguel do Palmeiras poderia estar na Dá lista, pra mas... colocar o Marcos e o Rogério na seleção hoje? Não. Você acha que eles conseguem ser titular hoje? Não, né? Não. Então não vamos citar eles, né? Vamos falar o quê? Carlos Miguel, Everton... Caraca, que bicho grosso da porra. Bota o vídeo do cavalo aí de novo. O cara tá título. aí, gente. Eu fiz alguma pergunta pro companheiro de vocês. Quem seria o goleiro ideal pra seleção hoje? E aí foi uma pergunta onde ele se sentiu ali um pouco pensativo pra se pensar ali um nome pra se falar. Certo, Assunção? Eu falei Hugo Souza. E aí você traz... Aí o Corpinho falou, falhou com o Japão, tá certo. Mas o Everton do Grêmio, não vai bem? Pode ser que vai bem. Até porque foi uma surpresa ser convocado. O chat tá falando bastante do Fábio. Mas pela idade é difícil. Transição, né? Mas, né? O período com a que o idade Fábio tem. poderia ser testado ou ir pra Sim, seleção, sim. passou e Exato, isso. exato. A Por crítica é... meritocracia, ele poderia sim. A crítica é, você tá levando 3 jogadores acima dos 30 anos, entendeu? E o que se fala muito é sobre experiência de Copa do Mundo. Provavelmente, nenhum desses 3 goleiros na próxima Copa do Mundo deva estar. E você não tem um substituto que Pra você... preparar essa Exatamente. transição. Que seria o caso, por exemplo, ou do Hugo ou do Carlos Miguel. Exatamente. Um desses dois acho que seria necessário estar nesse Exatamente. Eu grupo. até concordo que o Fábio deveria ter ido há muito tempo atrás, porque o Fábio é um cara muito regular. Sim. Né? Mas eu não sei o que aconteceu, que ninguém nem se cogitava levar o Fábio. Eu sei, mas não vem ao caso falar aqui, também não é tão relevante Então, falar sobre mas assim, a crítica é essa, é transição. É transição. Exemplo, nós convocamos vários laterais direitos, mas os 2 laterais que estão na seleção hoje são 2 zagueiros. 2 zagueiros. O Danilo joga de zagueiro hoje no Flamengo e já joga de zagueiro há muito tempo. E o Ibanes. Por quê? Porque você não fez uma transição. Você até tem alguns laterais que você tem que dar oportunidade mesmo levar, né? O Ian Couto, que é um cara jovem, já falei várias vezes aqui, que foi para alguns jogos e jogou bem em alguns jogos que foi, mas você não tem. Então você vai ter que levar zagueiro para uma função que você não fez essa transição. E de novo, para o próximo ciclo, a gente não está levando um jogador, a gente vai levar um jogador para a próxima Copa do Mundo inexperiente em Copa do Mundo. Mas, e aí, no caso que ele fala assim pra você, ó, o Alisson, ele fala assim, ó, injusto ou não, faz parte do futebol, é o pacote de vestir essa camisa. Tá pegando pesado com o Alisson ou é isso mesmo? Ô, Juca, futebol, ele não tem espaço para quem não ganha, Juca. Entendeu? Quando se lembra, quando a crítica nunca é o Alisson do Liverpool. A crítica nunca é contra o Vinícius Júnior do Real Madrid. É o sempre... Juca do Fortaleza, não o Juca da Exatamente. Sociedade. Começou. Porque isso tudo que eles fazem no clube levaram ele à seleção. Mas dentro da seleção eles não apresentam isso. Então a crítica é, cadê o Alisson do Liverpool? Cadê o Vinícius Júnior? Então a crítica, e eu gostei do que ele falou. Eu acho que são normais, porque, pô, um cara da grandeza dele, 17 títulos na carreira, né? Ganhou tudo com o Liverpool. Não conseguir ter o mesmo desempenho numa seleção brasileira, é só a gente ver, e as pessoas chamavam o Zinho de enceradeira. Diziam que o Rivaldo era ruim, que não era bom. O cara ganhou a Copa do Mundo e tudo muda, entendeu? O futebol e todo esporte de rendimento só tem espaço para vencedor, Juca.